Vamos começar então falando sobre o nosso tema principal aqui da noite, que é como transformar aí problemas em oportunidades. Ninguém gosta, ninguém deve ficar só tratando problemas, né? E para começar a falar sobre esse tema, eu coloquei aqui no quadro uma frase, que é uma frase do Peter Drucker, né? Que é um dos maiores autores do século XX, né? Do final do século XX aí, sobre gestão, sobre eficácia. Né? Ele escreveu um livro muito famoso chamado Gestor Eficaz. E ele tem uma frase que diz: aumente as oportunidades e enfraqueça os problemas. Preste atenção nessa frase, porque o que a gente vai falar hoje aqui, nessa live, nessa 1 hora, é justamente sobre isso. Como é que você alimenta, não é aumente, né? Como é que você alimenta as oportunidades e enfraquece os problemas. E eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo e que tem a ver com esse tema. Em 2016, eu ainda trabalhava numa empresa de consultoria. Eu era diretor de uma empresa de consultoria, em tecnologia. E essa empresa, ela vinha aí de uma crise já de alguns anos, que não conseguia crescer. E já a partir de 2015, ela já não estava conseguindo me remunerar. Então, nós tínhamos feito um acordo para eu reduzir a minha carga horária. Então, eu estava trabalhando nessa empresa só meio expediente. E durante o outro meio expediente, eu estava decidindo o que é que eu ia fazer da vida. Né? E naquela época, né, já com 46 anos de idade, procurar outro emprego não era muita opção. Até tentei e tudo, mas, né, para quem tem mais de 40 e sabe como é procurar um emprego, ainda mais em época de crise, a dificuldade que é. Então eu sabia que eu queria empreender, mas ainda não sabia em que, nem como. Tinha algumas ideias, comecei a estudar algumas coisas naquele tempo que eu tinha livre ali, né? E alimentar ali, né, as oportunidades, estudar algumas coisas que eu queria fazer, que tinha relação com a minha experiência, com o meu conhecimento, mas ainda não tinha um projeto, não tinha um plano de negócio bem definido. E aí, para dar uma sacudida nisso, para dar uma virada, eu resolvi fazer uma aposta. Tinha um cara que eu estava acompanhando, que vem acompanhando há algum tempo, que é um dos caras mais proeminentes aqui no Brasil em marketing digital, que é o Conrado Adolfo. E um belo dia eu recebi um e-mail do Conrado, onde ele estava oferecendo uma mentoria para um grupo de empresários, de 10 empresários, para passar 2 dias lá com ele, lá em Campinas, e a mentoria custava R$10.000, né, para eu passar 2 dias. Aí falei, eu vou fazer isso, conversei com a minha esposa e tal, eu vou fazer. Estou decidido e eu vou lá e vou fazer. O Juliano aqui deu boa noite. Juliano, boa noite. Fala de onde você é, que o pessoal, quando chega aqui da boa noite, tem que falar a cidade aqui, para a gente saber de onde está falando. Tá legal? Eu estou falando de São Paulo, né? E o Roberto Setúbal, que está aqui também está em São Paulo. Então, eu resolvi ir, né? R$10.000 é um investimento pesado, né? Mas eu queria, né, fazer uma mudança grande, então resolvi pagar para ver. E lá nessa mentoria foi realmente muito bom, um conteúdo, uma experiência fantástica. E tinham mais 9 pessoas lá como eu, empresários, empreendedores, né? Gente que estava querendo fazer transição de carreira também, gente que já trabalhava com marketing digital. E tinha uma pessoa chamada Gustavo, com quem eu encontrei logo na primeira noite, assim que ele estava no mesmo hotel onde eu fiquei, que ele é do Rio, e a gente começou a conversar, e ele me contou, né? O Gustavo me contou que o Gustavo era o típico empreendedor. Ele já tinha tido vários negócios, e ele construía um negócio e vendia, e depois construía outro. E ele estava naquela ocasião ali, em 2016, ele tinha criado um negócio de transfer executivo no Rio de Janeiro, e o negócio estava indo bem. Ele sozinho, da casa dele, né, ele criou tipo uma plataforma onde
As pessoas que chegavam no aeroporto precisavam de transfer, entravam lá na plataforma dele, ele conectava isso com os motoristas, né? Era tipo Uber, só que de transfer executivo. E aquele negócio estava indo bem e ele queria expandir aquilo para o Brasil inteiro, né? E aí ele foi lá na mentoria para isso. E ele começou a me contar sobre o negócio dele. E quando foi lá pelo meio da mentoria já, né? Já tinha passado o primeiro dia, acho que estava no segundo, já estava no... Começava numa noite e depois tinha mais 2 dias. Era uma noite de sexta-feira e depois de 2 dias, sábado e domingo. E aí no segundo dia já, eu acho, ele estava me falando sobre o negócio, sobre o que ele ia investir e para expandir. E aí eu comecei a ver os problemas, né? Eu falei, Gustavo, isso aqui vai ser um problema, isso aqui vai ser um problema, isso aqui vai ser um problema. Aí ele olhou para mim assim e disse, Paulo, você precisa olhar para a oportunidade, você só está olhando para os problemas. Você só está olhando para os problemas. E aquilo ali realmente bateu fundo assim em mim, entendeu? Porque eu já tinha me falado aquilo antes, mas eu não ouvi. E naquele momento eu ouvi. Eu vi, porque aquele cara, eu vi que era o típico empreendedor, né? Ele tinha, do nada, o cara construiu uma empresa, sozinho no quarto dele, ele construiu, já era a terceira ou quarta vez que ele estava fazendo isso. E ele não conseguiria nunca fazer isso se ele tivesse a minha mente que eu tinha naquela época, que era de ver problema em tudo, né? Analisar os problemas, né? Alimentar os problemas, em vez de alimentar as oportunidades. Então, a partir dali, eu comecei realmente a mudar a minha cabeça e aí comecei a construir um negócio totalmente novo e o que me trouxe até aqui. E aí qualquer coisa que eu vou construir hoje nova, eu foco realmente nas oportunidades, né? Isso não quer dizer que a gente não precisa resolver os problemas, a gente vai falar sobre isso, mas na hora que você alimenta os problemas, como o Peter Drucker bem falou aqui, de forma muito feliz, o que acontece quando você alimenta o problema? Quando você alimenta o problema, você começa a ver que quando você alimenta a oportunidade, né? Quando você coloca energia, quando você coloca combustível, você começa a ver que aqueles problemas que você tinha e que você estava preso neles não são tão importantes assim. Né? Muitas vezes a gente passa o dia lá resolvendo problema, a gente acha que aqueles problemas são muito importantes, que tem que ter a nossa atenção, mas na realidade, quando você muda o seu olhar para uma oportunidade e alimenta aquela oportunidade, você coloca energia, coloca combustível nela, e as coisas começam a acontecer, as prioridades mudam, e você vê que aqueles problemas não são tão importantes assim. Então você deixa eles de lado, ou passa para outra pessoa. Então é isso exatamente o que acontece. Quando você alimenta a oportunidade, você enfraquece os problemas. Isso ficou muito claro para mim desde aquele dia em 2016. Eu sou muito grato ao Gustavo, eu gosto muito dele. E eu sou muito grato a ele porque ele me deu esse feedback muito direto. Assim, eu tinha acabado de conhecer ele e ele fez uma leitura perfeita da minha mente. Né? Você só está olhando para o problema. Você precisa olhar para a oportunidade. Então essa é uma reflexão que vocês devem fazer, né? Se vocês não estão olhando muito para os problemas. Tá? Então, dito isso, a gente precisa pensar, como é que então a gente muda o foco para as oportunidades? Já que o gestor eficaz... Ricardo, posso é bom, boa noite. Fala aqui para o pessoal de onde você está falando, para a galera saber também, né? E Ricardo também é aluno nosso do M4X. Muito bem-vindo, Ricardo. Como é que a gente, então, mantém os focos nas oportunidades? Bom, a gente precisa, para isso, a gente precisa pensar, e eu gosto de destacar, a grande verdade sobre os problemas. O que é verdadeiro sobre os problemas? A gente tem problemas, né? Deixa eu escrever aqui. A gente tem problemas, Existem duas verdades sobre o problema. Uma é que, de fato, eles precisam ser resolvidos. Devem ser resolvidos.
A gente não pode empurrar o problema para embaixo do tapete. A gente tem que tirar o problema da frente. Tá? Isso quando o problema está dentro do nosso círculo de influência. Tá? Quem já assistiu aula minha sobre eficácia, né? Eu falo sobre círculo de influência, né? Que é quando aquilo que a gente tem influência para resolver. É aquele problema que está dentro da nossa influência, aí a gente tem que resolver. O que não está na nossa influência, né? Um problema do governo, um problema muitas vezes do cliente, né? Que a gente não tem a capacidade de influenciar. Então, a gente, né, não tem que se preocupar com ele. Então, não pode varrer para debaixo do tapete. Tem que ser resolvido. Agora, a outra verdade sobre o problema, e essa é uma verdade que ela não está clara. Só quando a gente estuda sobre esse assunto é que a gente tem a clareza sobre ele. Que é que você não tem resultado resolvendo o problema. Resolver o problema não traz nenhum novo resultado para a empresa. Pensa sobre isso. Resolver problema não traz resultado. Não cria resultado. Quando você resolve um problema, você não cria um resultado. Você pode até ter algum resultado que não está acontecendo porque o problema está no meio. Mas o resultado, ele já estava lá, né? Ele só não estava acontecendo porque tinha um problema. Você tinha um problema, o servidor caiu e você faz venda online e aí você não está vendendo. Claro, tudo bem. Esse problema tem que ser resolvido, mas não foi a resolução do problema que criou o resultado. O resultado foi criado antes, quando você criou a sua oferta, quando você criou o seu produto, quando você construiu o site, aí você criou aquele resultado. A resolução do problema não traz resultados. Então, se você quer trazer mais resultados para a sua empresa, você não vai fazer isso só resolvendo o problema. Então, a primeira coisa que você tem que ter consciência é disso. Tá? O que é que produz resultados? Resultado vem de quê? De você explorar as oportunidades. Tá? Então você só tem resultado se você explora as oportunidades. Não vai ser a resolução dos problemas que vai trazer resultados. Tá? Então, dito isso, a gente passa para a próxima etapa. Como é que a gente identifica, então, essas oportunidades? Né? A gente vai focar na oportunidade, mas como é que a gente enxerga elas? Né? Talvez elas não estejam claras para a gente. Então, como é que a gente enxerga oportunidades? Vamos lá, vamos escrever aqui, vamos apagar aqui, para poder a gente escrever. Tá? Vou fazer aqui o Peter entrou aqui, mas vou deixar a frase dele aqui. Certo? Bom, então, como é que os gestores, empresários eficazes, eles identificam a oportunidade? Eles identificam as oportunidades, primeiro, porque ele já tem essa consciência de olhar para a oportunidade. Segundo, que ele vai olhar principalmente para as mudanças. Toda mudança, ela tem por trás uma oportunidade. Ela tem ameaças também. Normalmente a gente olha primeiro para as ameaças, mas ela traz também oportunidades. Então, uma forma de você identificar as oportunidades é você olhar para as mudanças. Fiz um quadradinho muito pequeno, né? Mas aqui, ó, mudanças. Então, essas mudanças, elas podem ser tanto internas quanto externas. Elas podem ser internas à sua organização ou pode ser externa. E a gente tem que procurar as oportunidades nela. Tá? Então, como é que a gente olha para a mudança e a gente enxerga a oportunidade nela? Então vamos olhar para algumas mudanças que estão ocorrendo
e que tem relação com o mercado de contabilidade, por exemplo, e tentar enxergar aí algumas oportunidades. Então, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos para vocês, que vocês, como empresários contábeis, precisam estar atentos e procurar as oportunidades nessas mudanças. Por exemplo, o surgimento de empresas como a Contabilizei e como a Reut. A Contabilizei, vocês todos devem conhecer, é uma empresa de contabilidade online que existe há 6 anos. 6 anos só. Então, estamos em 2020, foi criada em 2014. Ela tem 6 anos, tem 20 mil clientes e 400 funcionários. Então, o que aconteceu com essa empresa? Ela teve um grande sucesso. Se ela teve um grande sucesso, provavelmente tem uma oportunidade para o resto do mercado. É uma ameaça. Ela é uma ameaça para muitas empresas, principalmente quem trabalha com empresas pequenas, do Simples Nacional. Né? É uma ameaça, né? Porque ela é bastante agressiva no uso do marketing, bastante agressiva nos processos, na tecnologia. Então, ela no preço também. Então, ela é uma ameaça. Mas a gente tem que olhar o lado da oportunidade também. Por quê? Porque uma mudança como essa, ela faz com que a gente se mexa. E aí, se a gente enxerga a oportunidade e a gente age rápido, a gente alimenta essa oportunidade, a gente pode aproveitar essa onda também. Por que não? O mercado é muito grande. Né? O mercado é muito grande, ele não vai tomar. No outro lado, tem a Reut. A Reut, para quem não conhece, é uma empresa que, ao contrário da Contabilizei, só trabalha com lucro real. Mas assim como a Contabilizei, investiu pesadamente em novos processos, investiu em automatização, investiu em robotização, em inteligência artificial e é focada em lucro real. A Reut tem 4 anos, tem menos tempo do que a Contabilizei, já tem 300 clientes e cerca de 200 funcionários. Todas empresas de lucro real que pagam um ticket bem alto. Eles cobram caro. Eles fazem questão de cobrar caro. Quer dizer, uma estratégia completamente diferente, mas aproveitando oportunidades que são comuns, como o avanço da IA, o avanço do RPA, né? A mudança na própria forma das empresas se comunicarem com o fisco, com outros órgãos, que favorecem essa digitalização, esses processos de automatização. Então, olhar para o que acontece no mercado, né, as mudanças aqui no mundo externo, mudanças como essa, o gestor eficaz, o empresário eficaz, olha para elas procurando oportunidades. Como é que eu posso entrar nessa onda? O que é que eu preciso saber mais? O que é que eu preciso me informar mais? Como é que eu consigo conversar com um cara desse? Eu conversei com um cliente nosso, do 4X, que conhece o dono da Reut, já conversou com ele, e diz que é um cara muito aberto, muito acessível. Então vocês podem também conversar com essas pessoas. E trocar experiência, buscar informação e buscar oportunidades. Que outras mudanças estão ocorrendo nesse mercado? O próprio desenvolvimento dessas tecnologias, né? O RPA, a inteligência artificial, o machine learning, né? Que a gente já sabe que, principalmente a inteligência artificial, vai acabar com muitas profissões. Não só na área contábil, mas em várias áreas. Inclusive na medicina. Existem estimativas aí de que, né, a IA vai tirar uma parte significativa do emprego dos médicos. Porque a IA vai fazer diagnósticos muito mais precisos do que um médico faz. Incrível, né? Advogados também. Né? Então, contadores também. Agora, é uma ameaça? É. Mas e a oportunidade que tem? Tem uma oportunidade também aí. Tem uma oportunidade. Né? Usar essa tecnologia para realmente automatizar todos esses processos e oferecer um serviço diferenciado é uma oportunidade também. Então, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade? Então, começa aí. Como é que a gente consegue alimentar essas oportunidades? Outros exemplos de coisas que estão acontecendo no mercado e que vocês precisam ficar atentos aí. Iniciativas como o Conta Azul Mais e o OneFlow, né? Conta Azul Mais está construindo aí uma nova plataforma
de software de contabilidade totalmente integrado lá com a gestão financeira dele, que vai funcionar aí a contabilidade e os clientes, que promete funcionar tudo integrado, né, tudo na mesma plataforma, tudo interconectado com o banco, com outros serviços. O OneFlow também, que é outra iniciativa semelhante, patrocinada pela OMI e por quatro grandes empresas de fornecedores de software contábil, também quer criar uma plataforma única, né, para o contador e para a empresa contábil. O que é que vai decorrer disso? E que oportunidades vão surgir daí? E como é que a gente aproveita essas oportunidades? Já há mais de um ano que se fala, já se fala lá nos Estados Unidos dessas plataformas integradas, né? E lá se fala muito em um contador como um hub de serviços, né? Um contador provendo através dessa plataforma que é interconectada, não só com os clientes, mas com o banco, com o governo, né, com serviços de cobrança e outros serviços, o contador sendo um provedor de serviços para o pequeno empresário. Então, o pequeno empresário contratar uma série de serviços através da plataforma do contador. Essa é uma oportunidade, né? Então, existem ameaças, existem oportunidades. A gente escolhe para onde a gente quer olhar, né? E a gente decide e escolhe, faz as nossas escolhas de em que direção a gente vai andar. O que mais? Mudanças no governo, mudanças agora com a implantação do Pix, o próprio e-social, todo esse processo de digitalização que já vem aí há algum tempo, né? E que está fechando o cerco cada vez mais com o fisco, né? Então, muitos clientes que ainda sonegam informação, cada vez isso vai ser menos possível, né? Cada vez está mais integrado e cada vez mais você é obrigado a entrar, a participar dessas redes, e então os clientes não vão poder mais sonegar, vão precisar realmente fazer uma contabilidade verdadeira, que muitos não fazem. Então, que oportunidades surgem a partir daí, né? A explosão aí do empreendedorismo, o fim do emprego formal, né? Mais da metade da população brasileira, mesmo antes da pandemia, da população economicamente ativa, não trabalhava mais com carteira assinada, né? Então está acabando o emprego formal. O que é que isso gera de oportunidade, né? São coisas que estão acontecendo no mercado e que o gestor ele precisa olhar essas mudanças, né? Então é uma característica, né? O próprio Peter Drucker ele falava isso, é uma característica do gestor, olhar para a mudança e buscar enxergar nela a oportunidade, tá? A gente tem também uma nova geração, né, de colaboradores, né, o pessoal da geração X, Y, né, os milênios, né, quer dizer, pessoas jovens que já chegam nas empresas com outra característica, né, hiperconectadas, né, estão conectadas o tempo todo com a internet, já nasceram na época aí das redes sociais. Então, em vez de olhar isso só como um problema, né, muitas vezes a gente olha, pô, aquele cara que fica conectado o tempo todo aí nas redes sociais. Eu tenho filhos, né, dessa geração aí, e tá o tempo todo ali, ou tá no videogame, ou tá nas redes sociais. Então, a gente vai olhar só isso como um problema? A gente tem que olhar como oportunidade também. Como é que a gente pode utilizar essas pessoas que são nativamente digitais para colocar a nossa empresa nessa era também digital, né? Para que já que eles têm mais facilidade com isso, então, de repente você pode identificar colaboradores que possam puxar isso na sua empresa, em vez de você alguém fazer o marketing, alguém colocar a sua empresa na rede social, né, e dar uma pegada de comunicação mais jovem, que é a pegada que vai ter mais sucesso, né, já está tendo mais sucesso, que vai ter mais sucesso cada vez mais, né, essa comunicação mais leve, né, mais rápida, mais ágil, né? Então, utilizar esse lado das pessoas e ver também eles como oportunidades para você explorar o que tem de forte ali em benefício da sua empresa e das oportunidades que existem, né? Hoje eu estava, inclusive, conversando com um empresário contábil, que é meu cliente, e ele estava me contando né, essa história de rede social e tal. E ele me falou, Paulo,
os clientes que chegam aqui são todos de indicação e eu estou crescendo aqui. Esse ano eu cresci, chegou mais clientes. Inclusive, eu não estou nem querendo fazer propaganda agora. Eu fechei aí um contrato com a empresa que está fazendo uma remodelagem aqui, vários processos, e vai implantar também um marketing digital, né? Mas eu não quero nem fazer agora, porque eu não posso atrair cliente agora, porque eu não tenho condições, né? Quer dizer, está vendo pelo lado do problema, não está vendo pela oportunidade, né? Olha para o problema, né? O problema, se vier, eu não tenho condições, eu gosto de atender bem, né? Claro, o problema tem que ser resolvido, mas tem que olhar pela oportunidade. O que eu falei para ele? Evandro, né? Esse cliente. Falei, Evandro, é o seguinte, o mundo, indicação, aproveita e aproveita agora, porque isso vai acabar. Isso vai acabar, né? Essa geração que está aí, os novos empresários que estão nascendo, né? Novas empresas que estão se formando, a nova geração que vai assumir o lugar dos pais, né? Essa geração, ela não vai mais buscar indicação. Ela é da era digital. Ela sabe que se ela pesquisar no Google, ou no Facebook, ou no Instagram, ela tem uma chance muito maior de encontrar uma empresa mais competente do que se ela pegar uma indicação de um amigo. Então, não adie a sua entrada na era digital. O seu marketing. Comece agora, porque vai demorar a dar resultado. Não acho que se você começar agora a fazer campanha digital, você já vai amanhã já ter 10 clientes aparecendo. Não, isso demora. Isso é um processo que você vai criar sua presença e com o tempo que isso vai dar resultado. Então não perca tempo, comece isso agora, porque essa mudança já está acontecendo e ela virá cada vez mais rápido. A gente não vai ter mais indicações no futuro. Cada vez elas serão menos. Esse novo mundo aqui, essas mudanças, a gente tem que olhar para ele e se adequar a ele e aproveitar as oportunidades que dele vem. E uma delas é essa. Essa nova geração não vai mais buscar um contador, um amigo que indicou, porque o amigo só conhece 2, 3. E quem garante que esses 2, 3 são os melhores contadores para ele? Né? Provavelmente não é. Né? Então, se ele fizer uma pesquisa na internet, se ele fizer uma pesquisa nas redes sociais, tem uma chance maior de encontrar algo que seja mais adequado para as necessidades dele. Tá legal? Então, tem que ver a oportunidade e já caminhar na direção dessa oportunidade. A Roseli deu boa noite aqui. Roseli, eu inclusive aqui vou falar de um case aqui, que vou compartilhar um case que você compartilhou comigo aqui, e é um bom exemplo de transformar de problema em oportunidade. Né? Vou compartilhar um case aqui com você e eu espero que você goste. Né? Vou compartilhar com o pessoal aqui, que você da nossa consultoria, né? Roseli também é aluna do ON4X. Então, deixa eu ver que horas são aqui. 20h36. Daqui a pouco eu conto essa história que a Roseli me contou. Que ela é boa também. Que é outra forma, que a gente, quando resolver um problema, mesmo quando está resolvendo um problema, a gente fica com o olho nas oportunidades. Essa história que a Roseli me contou exemplifica bem isso e eu vou compartilhar aqui com vocês também. Então, essas são algumas oportunidades. Então, resumindo, o olho tem que ficar nas mudanças também, né? O que está acontecendo no mundo e a gente sempre buscando aí essas oportunidades. Tá legal? Agora, justamente, vou contar aqui, tá na hora agora, Roseli, vou contar o caso aqui que você me contou. A Roseli, ela é aluna nossa, né, do ON4X, terminou agora, sábado passado, essa primeira turma, mas, felizmente, a Roseli continua aqui e os outros alunos também. Então, foi um sucesso e fiquei muito feliz. A gente terminou agora a primeira turma, foi a 12ª aula, mas a gente continua junto aí e tem as consultorias ainda, então tem um trabalho ainda para ser feito. Legal. Aí a Roseli, ela no projeto dela, que ela priorizou durante o nosso curso do ON4X, ela definiu como a prioridade número 1 eliminar os atrasos na contabilidade. Ela tinha muitas contabilidades em atraso e ela montou o plano dela, o plano de
plano trimestral, plano que a gente chama de plano de 12 semanas, para eliminar esses atrasos. E entre as estratégias estava a estratégia de visitar os clientes, já que uma boa parte, vocês sabem, que é uma das causas para o atraso na contabilidade, são aqueles clientes que não fornecem as informações, né? E aí a contabilidade não consegue fazer o processo contábil. Então ela estava visitando todos os clientes para obter essas informações e ela me contou um caso de uma empresa que ela foi visitar, uma empresa familiar, uma empresa que já tem mais de 30 anos. Né? Veja bem que esse é um caso que provavelmente vocês já conhecem muitos como esse. Né? A gente não precisa falar do nome, e porque poderia botar outros nomes aí também. É uma empresa com 30 anos, uma empresa que fazia esquadria de madeira. E o que acontecia? Essa empresa tinha mais de 30 anos e os fundadores, eles controlavam com mão de ferro a operação e não deixavam ninguém fazer nada diferente. Né? E não deixam, né? Então os filhos chegaram e os filhos, eles não dão espaço para os filhos. Os filhos não conseguem, propõem alguma coisa diferente, eles não dão espaço para os filhos. Colaboradores também muito antigos e os jovens que chegam também não conseguem se adaptar. E a empresa cheia de problemas. Né? A empresa cheia de problemas. A empresa não consegue saber se está lucrando ou se não está, porque não tem controle nenhum. Não tem controle financeiro nenhum, não sabe quanto está entrando, quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro está saindo. Os sócios, os fundadores, apesar de já estar na idade que poderiam estar aproveitando o dinheiro, em vez disso, estão ali focados na operação o dia todo, resolvendo problema, tirando pedido e cuidando da operação, e não tem ninguém pensando na gestão. Não tem ninguém pensando na gestão. Então, a Roseli ela me falou o seguinte: olha, eu fiquei preocupada porque a situação é muito ruim. Né? Eles não sabem se a empresa, eles não sabem a situação do negócio, sabem que estão tirando pedido, estão chegando pedido, estão comprando matéria-prima, mas aquela bola vai rolando e não sabe onde é que vai dar. E tem um problema de sucessão também, porque os filhos, né, um já tentou e saiu, a outra está tentando, mas tem um conflito ali. Então veja, que problema, né? E quantas oportunidades. Né? Ela foi lá para resolver o problema do cliente mandar as informações. Porque o cliente não manda, porque inclusive a parte da matéria-prima é comprada por fora, então não entra na contabilidade, né? E também não tem nem um fluxo de caixa, nem pelo menos um fluxo de caixa para saber quanto é o dinheiro do caixa, nem isso eles têm. Então, uma série de problemas aí que essa empresa pode ter futuramente, né? Problema de sucessão, a empresa pode acabar se não fizer uma sucessão, porque uma hora os pais não vão poder mais trabalhar, aqueles funcionários mais antigos vão se aposentar, então a continuidade da empresa não está garantida. Um problema com o fisco pode ter, um problema grave de fluxo de caixa que faça a empresa quebrar. Né? Então, quantas oportunidades não tem ali naquela empresa e que esse contador, né, no caso a contadora Roseli, pode explorar, né? Se ela desenvolver essas habilidades, porque para aproveitar oportunidades a gente precisa desenvolver algumas habilidades. Se ela desenvolver, em primeiro lugar, a habilidade de quê? De abrir os olhos. É a primeira habilidade que o contador precisa ter, de abrir os olhos, mostrar, olha, você tem um problema. Se você continuar assim, sua empresa ela vai deixar de existir. Simples assim, ou ela vai quebrar. Né? Então, mostrar que tem esse problema, mostrar que existe uma solução e mostrar que ela pode fornecer a solução. E aí, oferecer um serviço aí de um valor muito mais agregado. Né? Um valor que ajude realmente mais ao cliente e traga mais rentabilidade, traga mais faturamento. Então, é uma outra forma aí de você identificar oportunidades. É na hora que você trabalhar um problema, nesse caso ela estava trabalhando um problema, ela precisava resolver esse problema, mas com um olho na oportunidade. Né? Vocês têm essa oportunidade, o contador tem essa oportunidade. Você vai no cliente, você está vendo ali, ele está abrindo a porta, mostrando os problemas para ele.
Que vendedor não adoraria, que vendedor de consultoria não adoraria estar no lugar que vocês estão quando você tem uma reunião com o cliente? Agora, tem contador, que eu conheço, que não quer ter reunião com o cliente, né, que não quer receber o cliente. Não, eu quero automatizar tudo aqui e ficar trabalhando em casa, não quero mais nem ter escritório, porque eu não quero me reunir com o cliente. Ora, se o cliente é quem traz receita para você, você tem que ter mais reunião com o cliente, né, em vez de menos. É lógico, com um cliente que interessa para você, né? Não é qualquer cliente. Porque tem cliente que não vai trazer negócio, então você não tem que ter reunião. Né? Por isso que tem que pensar no nicho, pensar em que tipo de cliente focar, mas sempre com o foco na oportunidade. Quanto mais conhecimento, quanto mais acesso você tem ao cliente, mais acesso você tem aos problemas dele, mais você consegue ajudá-lo. Então veja que nesse exemplo a gente consegue observar claramente. Agora, a gente precisa estar alimentando essas oportunidades, né? Porque se a gente focar no problema, né? Se a Roseli focar no problema, ela vai ficar mais paralisada ainda. Estou preocupada. E agora, o que é que eu faço, né? Pensando no problema. Pensar na oportunidade. Né? Então, existe uma oportunidade grande ali. Se conseguir ajudar aquele cliente, provavelmente isso vai trazer uma receita e o melhor, né? Você ajudando aquele cliente, né? Montando ali uma solução, empacotando uma consultoria, uma forma, né? Quantas outras empresas não têm esse mesmo problema? Inclusive esse problema de sucessão, muitas empresas contábeis têm também, né? Os fundadores já estão também, né, com mais de 50 anos, alguns com mais de 60 anos, os filhos, né, podem não estar interessados. Então, como é que vai ser feita a continuidade da empresa? Tem que formar gente na empresa, né? Se os filhos, se não são os filhos, quem são? Né? Trazer alguém de fora, formar algum colaborador que tem esse potencial. Então, esse problema de sucessão é um problema que existe na contabilidade, na própria contabilidade, assim como existe em empresas familiares, e um trabalho de consultoria e gestão ajuda também nisso aí e pode gerar receita, pode gerar oportunidade, pode gerar negócio para a empresa contábil. Tá? Então, eu queria contar esse caso aí para vocês. E o que mais aqui? Bom, aí agora que eu queria falar uma coisa é o seguinte. Agora, em relação ao outro ponto onde a gente precisa focar, né, o último ponto aqui, então, antes da etapa final aqui, que é como colocar tudo isso em prática. Em relação aos colaboradores, em relação também ao próprio gestor, ao próprio empreendedor, ao próprio empresário, né? O gestor eficaz, o empresário eficaz, ele olha as pessoas, inclusive ele mesmo, como oportunidades. As pessoas também. Né? E o que é olhar as pessoas como oportunidades? É focar aonde essas pessoas são mais fortes. Né? Então, isso é uma coisa que eu também falo lá quando tem um módulo de eficácia no curso. Foca em que você é mais forte. E no seu colaborador, a mesma coisa. Não tenta fazer com que... não foca na fraqueza, é a mesma coisa. A mesma coisa aqui do problema. Deixa eu explicar. Você foca na força. E o que é focar na força? É focar na maior habilidade. Se você tem um colaborador, por exemplo, que tem uma habilidade muito boa de relacionar, você vê que aquele colaborador se relaciona muito bem com os clientes, atende bem o cliente, conversa bem com o cliente gosta de conversar com ela, né? Então, com aquela pessoa, e aquela pessoa de repente não é tão boa fazendo tecnicamente, com apuração de impostos ou alguma outra atividade mais técnica, de repente, em vez de tentar corrigir aquelas outras coisas todas, por que não reforçar aquilo que ela é boa? Então ela é boa em relacionamento, então vamos trazer ela para aqui, para liderar aqui o atendimento ao cliente, ou fazer o relacionamento, ou fazer até venda, traz ela para a área de vendas,
Vamos fazer as consultorias comigo aqui. Quando eu for fazer visitar, eu levo ela, porque eu já preparo ela para ser também uma consultora, para fazer as reuniões de venda comigo, para não ficar só o empresário com isso. Traz aquela pessoa. Então, foca nos pontos fortes. Né? Isso aí é uma das coisas também que o Peter Drucker destaca muito isso no gestor eficaz. Né? Que você... A força é o que produz resultados. Né? Quando você tem uma grande força e você trabalha bem aquela habilidade, você tem resultados. Quando você elimina as fraquezas, você não necessariamente tem resultado. Então, a pessoa que foca em eliminar todas as fraquezas, eu não sou bom sei lá, eu não sou bom em escrever, não sou bom em matemática, mas eu sou bom em falar na frente da câmera. Então, eu vou agora fazer um curso de matemática, eu vou fazer um curso de redação, e eu esqueço de me aprimorar ainda mais em falar na frente das câmeras. Mas, de repente, falar em frente das câmeras é o que pode dar o melhor resultado para a minha empresa. Então, está errado. Você não tem que tentar eliminar todas as fraquezas, porque eliminar todas as fraquezas vai fazer a pessoa ser mediana em tudo. E uma pessoa mediana não traz excelentes resultados. Quem traz excelentes resultados é alguém que é muito bom, extremamente bom em uma área. E é assim com o gestor também, é assim com o empresário. Você tem que identificar onde é você mais forte e trabalhar esse ponto. E aí se tornar excelente, estudar mais, fazer cursos, praticar, fazer projetos que lhe tirem da zona de conforto. E aquelas outras coisas, você delega para outras pessoas. Você não precisa ser bom em tudo. Né? Não precisa ser bom em tudo. Precisa saber o mínimo, que é para poder delegar, para poder cobrar das outras pessoas. Mas em uma área você vai escolher ser muito bom. E os colaboradores é a mesma coisa. Foca nos pontos fortes. Foca nas forças. Tá? Então, sobre esse ponto aí, eu queria destacar esse ponto também. E gestores eficazes fazem com que seus melhores funcionários lidem com oportunidades. É outro ponto também. Então, o gestor eficaz, o que é que ele faz? Os melhores funcionários dele vão trabalhar as oportunidades. Então, aquele exemplo. Tem uma colaboradora que é muito bom de relacionamento, vamos botar ela para fazer venda. Para trabalhar o pós-venda, para trabalhar a venda mesmo. Trabalhar relacionamento com o cliente que vai trazer mais resultados. Trabalhar prospecção. Viu? Então, pega os melhores e trabalha as oportunidades. E aí, você tem que começar isso com quem? Com você mesmo. Se você passar boa parte do seu dia, ou a semana inteira, só resolvendo o problema, como é que você vai trazer novos clientes? Como é que você vai fazer os seus projetos de automatização, de otimização, fazer os seus projetos para melhorar a capacidade de melhorar a capacitação do pessoal, as coisas todas que estão no seu planejamento estratégico. Se você passa o dia resolvendo o problema. Então, começando por você, você tem que focar nas oportunidades. Ok? A maior parte do tempo. É isso e ponto final. Beleza? Então, vou aqui dar as dicas práticas finais aqui de como colocar tudo isso aí em prática. A Roseli falou que foi uma ótima explanação sobre os problemas lá do case dela. Que bom que você gostou, Roseli, que eu não falei. Senão, se você não tivesse gostado aqui, eu ia ter que me redimir aqui e contar a história de novo, de outro jeito. Ainda bem que você gostou. Então, como colocar isso tudo em prática? Tá? Quer dizer, você está focado hoje no problema e quer focar agora na oportunidade. Como é que você faz? Olha, como tudo que você quer mudar, você tem que desenvolver o hábito. É a única forma da gente mudar, verdadeiramente. É a gente criar novos hábitos. E aí tem que começar aos poucos. Lógico, você não vai passar agora, a partir de amanhã, vou passar 8 horas só pensando em oportunidade. Não é assim, né? Então, começa aos poucos. O que é que eu sugiro? Você tenha na sua empresa pelo menos um projeto de melhoria, focando em aproveitar alguma oportunidade. Dei aqui vários exemplos. Tenho certeza que você tem outros exemplos também. Então você tem que ter pelo menos um projeto de melhoria e você está engajado com ele. Um projeto de melhoria. Se não tem, procura
pensa, para um momento para refletir e tem que ter um projeto de melhoria. Não pode ficar só trabalhando no operacional, só apagando incêndio todo dia. Outra, toda reunião que você fizer na sua empresa, todo momento que você for fazer uma reflexão, um planejamento, primeiro pensa nas oportunidades. Depois você discute os problemas. Simples assim. Vai fazer uma reunião de planejamento com seu sócio. Qual é a oportunidade que a gente tem para tratar? É o primeiro item da pauta. Depois fala dos problemas. Sempre a oportunidade tem que estar em primeiro lugar. Terceira dica. Reserva um bloco de 3 horas na sua semana só para você trabalhar em projeto de melhoria. Você vai ter um projeto de melhoria, você reserva um bloco de 3 horas. Menos que isso, não dá, né? Então reserva. Pega aí um dia, segunda-feira de manhã, sexta-feira à tarde, terça-feira à tarde. Não importa. Melhor que seja de manhã. De manhã a gente está mais descansado. Essas tarefas de projetos de melhoria são mais difíceis. A gente não tem habilidade ainda, tem que correr atrás, tem que desenvolver o hábito. Então, melhor que seja de manhã. Eu sugiro que seja de manhã. Então, 3 horas. 3 horas, coloca na sua agenda, fecha a porta ou nem vai para o escritório, trabalha só nos projetos de melhoria. É o que eu oriento os meus alunos. A Roseli já está fazendo isso, né? O Roberto já está fazendo, o Ricardo, todo mundo já está fazendo. Identifica seu maior ponto forte, a sua maior força, e trabalha aí de forma contínua e permanente para melhorar essa força. Então você tem que ter lá o seu plano de capacitação, onde você está sempre melhorando aquela sua força. Você está sempre lendo um livro, fazendo um curso, o que seja, assim no vídeo aqui, comigo aqui, mas trabalhando sempre aquele seu ponto forte. Aquilo que você entende que é o que você tem mais habilidade, tem mais paixão, e é o que pode dar mais resultado para a sua empresa. Tem que trabalhar a melhoria contínua. Você tem que ser o exemplo na sua empresa. Né? O líder dá o exemplo. Né? Se você não fizer isso, as outras pessoas não vão fazer. Então tem que estar trabalhando sempre a melhoria contínua. E é um ponto forte. Não precisa resolver todos os seus problemas. Não precisa fazer o curso de matemática, de português, de vídeo, né? Nada. Né? É um ponto forte. E justamente vai ser normalmente um ponto forte relacionado com alguma oportunidade aí que você identificou, que você precisa trabalhar. E aí você vai ter que delegar, né? Porque para você focar naquele seu maior ponto forte, você vai ter que delegar, tem que aprender a delegar. Delegar para outras pessoas. E liderar pelo exemplo, né? É isso. Liderar pelo exemplo é isso. É você fazer isso. Né? Você focar nas oportunidades, não focar no problema, né? Não ficar só o tempo todo reclamando, procurando problema. Foca em oportunidade, foca em solução, que certamente as coisas sempre melhoram. Quando a gente tem essa atitude de focar na solução e não ficar pensando no problema e focando no problema. Beleza, pessoal? Então, estamos chegando aí ao final da nossa live. Eu espero que todos tenham gostado. Eu tenho alguns recados finais aqui para dar. Então, galera, fica aí um pouquinho. A gente está chegando na Semana da Virada Contábil, dia 7 de dezembro. Então, mesmo para os alunos aqui que já fazem o curso, vale a pena assistir, porque nessa semana agora eu vou trazer alguns conteúdos novos, vou focar em planejamento, né? É uma época de final de ano, é bom a gente pensar em planejamento. Então, como a gente vai trabalhar o ano 2020, como é que a gente faz um planejamento, considerando aquelas coisas que a gente já sabe que tem que trabalhar no mercado contábil, que é organizar melhor a nossa casa, melhorar processo, automatizar processo. Então, a gente vai falar sobre essas coisas também, como é que a gente melhora a nossa mente, né, a nossa gestão, e também como é que a gente planeja para fazer isso tudo em 2021, para a gente já começar 2021 com o pé direito. Tá? Vou ensinar para vocês como é que eu faço o meu planejamento. Então eu vou fazer o meu planejamento e aí vocês vão aproveitar e vocês vão fazer o de vocês também. Tá? Então se inscreve, se não tiver inscrito, se inscreve, vale a pena participar. A gente vai colocar de novo o link aqui. Ó, Joia, o Thiago já colocou aí. Ó.
para se inscrever na Semana da Virada Cultural. Você que me assistiu aqui, que ainda não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve aí no canal, clica aí no botãozinho vermelho aí, é só se inscrever. Tem também um botão para ativar o sininho das notificações também ativa. E o nosso grupo do Telegram, que não faz parte ainda, se inscreve lá no Telegram. Se não tem o Telegram, baixa o Telegram, instala ele aí no celular de vocês, né? Porque aí eu coloco áudios, né? Tem uns videozinhos curtinhos também, que são conteúdos exclusivos para o Telegram. E a gente agora está colocando também o áudio das lives. Então, se você não teve a oportunidade de assistir e não tem tempo de ficar na frente do YouTube assistindo a aula, você pode agora ouvir a live inteira pelo Telegram, tá? Pelo grupo, nosso grupo Contadores 4x. Então é mais aí uma razão para vocês se inscreverem aí no nosso, participarem também desse grupo aí do Telegram, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado, Roseli, Ricardo, Juliano, Roberto, todo mundo aí que interagiu. E eu espero vocês novamente na próxima terça-feira, às 20 horas. Falou? Um grande abraço e tchau, tchau.